Em uma sociedade futurística, os robôs convivem com os humanos e são regidos por 3 leis que impedem violência contra os humanos. Porém, quando um detetive que odeia robôs é chamado para investigar um estranho suicídio, começam a questionar a possibilidade dos robôs em quebrar esse código. E aí, pessoal, o filme que vamos acompanhar hoje é Eu, Robô. E agora, vamos para mais um recap! Iniciamos com uma explicação sobre as 3 leis da robótica. Lei número 1. Um robô não pode ferir um ser humano, ou por falta de ação, permitir que o humano se fira. Lei número 2. Um robô deve obedecer ordens dadas por um humano, exceto quando essa ordem entrar em conflito com a lei número 1. Lei número 3. Um robô deve proteger a sua própria existência, exceto quando isso exigir que ele contrarie as leis número 1 e número 2. Durante as explicações de tais leis, imagens sobre um acidente de carro aparecem, onde 2 veículos são jogados na água. Em um desses veículos está uma menina. Um robô entra na água para realizar o resgate das vítimas e acaba resgatando o homem que estava no outro veículo. O despertador toca e o detetive Del Spooner desperta com uma arma na mão. Ele se prepara para sair enquanto sente um incômodo em seu ombro. Ao sair de casa, um robô está em sua porta para realizar uma entrega, mas o detetive Del diz para ele sair da frente. No trajeto, há diversos anúncios sobre um robô de última geração chamado NS5, em substituição da geração de robôs NS4. Del chegou na casa de sua avó Gigi e ela afirma que estão sorteando alguns robôs NS5. Del responde que esses robôs não fazem nada de bom para ninguém e ela responde que ele, melhor do que ninguém, deveria ficar quieto. Ao sair da casa de Gigi, Del avista um robô correndo com uma bolsa na mão e o persegue. Quando o alcança, Del aponta a arma para o robô e pede que as pessoas ao redor fiquem calmas, pois é um policial. Uma mulher que momentos antes havia pegado uma bombinha de asma na bolsa para usar, diz que Del é um imbecil pela sua atitude, pois o robô havia apenas ido pegar a bolsa dela por conta da asma. No trabalho, Del leva uma bronca do seu chefe, Tenente John, por desconfiar que um robô estaria roubando uma bolsa, pois isso jamais aconteceu. O tenente questiona o detetive sobre o regresso ao trabalho e afirma que ele pode tirar mais uns dias de licença, mas Del afirma que ali no trabalho é melhor que ficar em casa. Em seguida, Del recebe um chamado na divisão de homicídios e se dirige até a US Robótica. Lá, o detetive conversa com um holograma do Dr. Alfred Lenin, que afirma que tudo o que virá será resultado do que ele vê aqui. O detetive então questiona se ele quer dizer alguma coisa, mas o holograma afirma que as suas respostas são limitadas e ele deve fazer as perguntas certas. O detetive então questiona por que foi chamado ali, e o holograma responde que confia em seu julgamento. Em seguida, Del questiona por que ele cometeria suicídio, e o holograma responde que essa é a pergunta certa. Então, o holograma diz que o programa foi concluído e desaparece. O corpo do verdadeiro Dr. Lenin está no pátio com cacos de vidro espalhados ao seu redor. Del questiona os outros investigadores que afirmam que a causa da morte foi traumatismo e que o laboratório do doutor estava trancado por dentro no momento em que ele se jogou. O detetive também conversa com o dono da empresa, Lawrence Robertson, que afirma conhecer Lenin há 20 anos e que ele inventou os robôs, além de desenvolver as 3 leis. Del questiona Lawrence do motivo pelo qual o holograma de Lenin chamá-lo. Robertson responde que esses projetores holográficos são realizados para aparentar inteligência com respostas programadas e, provavelmente, Lenin o programou para chamar Del caso ele se suicidasse. O detetive o corrige falando morte ao invés de suicídio. Posteriormente, o detetive fala sobre os novos robôs e fala para Robertson realizar um comercial com um robô realizando um trabalho melhor que um humano. Então, Robertson responde que o preconceito não demonstra muito raciocínio e acredita que Del nunca gostou dos robôs. O detetive afirma que irá fazer algumas perguntas no local sobre o ocorrido, e Robertson diz que irá pedir para alguém acompanhá-lo. Susan Calvin está acompanhando o detetive Del para verificar o local. Ela afirma que estudou o perfil de Lenin
e que ele havia se tornado um recluso. Del questiona Susan se ela acreditava que Lenin era um suicida em potencial. Ela afirma que não, mas que obviamente estava errada. O detetive também pergunta sobre o sistema de vigilância, e Susan afirma que há sensores espalhados ligados pelo núcleo. O núcleo é uma inteligência artificial chamada Vicky, uma das primeiras invenções de Lenin. Del pede que Vicky mostre as imagens do laboratório antes da queda, mas ela afirma que houve dados corrompidos. Em seguida, eles entram no laboratório. Del pergunta qual é a função de Susan na empresa e ela afirma que faz os robôs parecerem mais humanos. No laboratório, Del acha um livro de João e Maria. O detetive também pega um banco e tenta quebrar o vidro, mas apenas causa uma rachadura. Então ele afirma que seria muito difícil um idoso quebrar a vidraça para se atirar, mas Susan afirma que ele deve ter dado um jeito, pois as portas possuem travas de segurança e ninguém poderia entrar ou sair. Então Del desconfia que o assassino ainda pode estar no local e começa a vasculhar entre os robôs. Susan diz que é impossível que um robô fira um humano por conta das 3 leis. O detetive afirma que uma das leis é obedecer um humano e que a ordem poderia ser para matar. Além disso, outra lei diz que um robô deve fazer tudo para sobreviver. Susan responde que essas leis não podem violar a primeira, que diz que um robô não pode ferir um humano, mas Del afirma que leis são feitas para se burlar. Enquanto vasculha o laboratório, um robô NS5 aparece. Del manda que ele fique parado, mas Susan diz que está tudo bem e manda o robô desativar. O robô fica parado, mas Del não acredita e aponta uma arma para o NS5. O robô reage e pega a arma da mão de Susan e mira no detetive. Com isso, o robô consegue escapar pela janela, mas é atingido por Del na perna. Susan e Del se dirigem à linha de montagem, que é onde acreditam que o NS5 foi para se consertar. Lá, o detetive critica o fato da linha de montagem ser realizada exclusivamente por robôs. Ao verificar o sistema, Susan descobre que há um robô a mais na linha de produção. Susan questiona aos robôs qual deles não pertencem à formação. Porém, eles apenas respondem um de nós. O detetive Del então pega uma arma e ameaça os robôs para encontrar o NS5 que está procurando. O seu plano acaba dando certo e o detetive persegue o NS5, mas acaba o perdendo novamente na formação dos robôs. O NS5 sai da formação e joga o detetive longe. Posteriormente, o robô questiona o detetive sobre o que ele é. Outros robôs saem da formação para ajudar o detetive que está caído no chão, e o NS5 foge. A polícia está cercando o local e acabam prendendo o robô. Na delegacia, Del tenta explicar para o seu chefe que o NS5 é culpado pela morte de Lenin. O tenente John se nega a acreditar, mas acaba concordando que o detetive interrogue o robô. Antes de entrar na sala, Del pisca para John enquanto o NS5 observa. Durante o interrogatório, o NS5 questiona o que significa tal gesto, e Del responde que se trata de um gesto de confiança e que ele não entenderia. Ao ser questionado, o NS5 afirma que não matou Lenin e que se escondeu apenas por medo. Del afirma que os robôs não sentem medo, fome ou sono, mas o NS5 diz que tem e inclusive possui sonhos. O detetive continua pressionando o NS5 até que o robô demonstra raiva ao socar a mesa. Del questiona se ele havia assimilado raiva antes e o chama de abridor. Nisso, o NS5 afirma que seu nome é Sonny. Em seguida, Sonny afirma que Lenin se matou e que não entende por quê. Disse ainda que o cientista pediu um favor, mas que talvez tenha entendido errado e que deve fazer o que lhe pedem se você os ama. Lawrence Robertson chega até a delegacia e exige que o robô seja devolvido para a empresa, afirmando que um robô não pode ser condenado por assassinar um humano. Durante a noite, após o expediente, John e Del se encontram no bar. O detetive ainda demonstra desconfiança. Durante a conversa, John fala que Del seria o cara certo para o trabalho contra um robô problemático. Então, o detetive fica mais desconfiado da situação e decide investigar mais.
O detetive Del se dirige até a casa de Lenin para investigar. No local, ele verifica que há uma máquina programada para realizar a demolição de manhã. Porém, depois que Del entra na casa, a máquina reprograma a demolição para o período noturno. Na casa, Del assiste o último vídeo exibido no computador de Lenin. Trata-se de uma palestra sobre fantasmas na máquina dada pelo cientista, onde ele questiona o comportamento dos robôs quando não são mais úteis, afirmando que eles procuram a companhia um do outro ao invés de ficarem sozinhos. A máquina começa a demolição com Del lá dentro, mas ele consegue escapar e vai até a casa de Susan. Lá, ele conta o que aconteceu, afirmando que os robôs insistem em dar defeito quando ele está por perto, mas Susan se nega a acreditar. Del questiona sobre fantasmas na máquina e Susan afirma ser algo que Lenin acreditava sobre as 3 leis e que isso poderia aproximar os robôs da psique humana. Del vê o NS5 pessoal de Susan na sala e se nega a continuar conversando com ele ali. Posteriormente, eles vão para outro cômodo e Del conta sobre ter tido a impressão que Lenin não retornava em casa há semanas e ter perseguido os mesmos sensores do laboratório. Susan responde que Lenin conectava sua casa com a USR por conta do trabalho, mas Del acredita que alguém usava esse sistema para espiá-lo e que o cientista pode ter descoberto algum problema com os robôs. Ela afirma que o problema é que o detetive deseja que todos os robôs estejam com problemas e eles acabam discutindo. O NS5 percebe as vozes alteradas e vai ver o que aconteceu. Em seguida, Del vai embora. Na manhã seguinte, os novos NS5 começam a ser entregues e Del vai à casa de sua avó. Lá ele encontra um robô desse modelo e pede para que Gigi se livre dele. Ao se despedir, sua avó o chama de desleixado e diz que poderia seguir suas migalhas até a escola quando era criança. Ao ouvir isso, Del se recorda do livro de João e Maria encontrado no laboratório de Lenin. Na delegacia, Del começa a assistir palestras de Lenin, até encontrar uma, onde ele afirma que um dia os robôs terão medo e sonhos. Enquanto isso, Susan ficou responsável pelo diagnóstico para a desativação de Sonny. Nesse momento, Sonny questiona se ela pode consertá-lo e que isso é melhor que morrer. Del está no carro e acessa o sistema da USR e pede para Vicky as últimas ligações entre Lenin e Robertson. Vicky comunica a Robertson sobre essa solicitação, o que deixa irritado. Nesse momento, Del está em um túnel e 2 caminhões da USR o cercam. Ele muda o sistema do veículo para controle manual. Em seguida, robôs NS5 saem dos caminhões e começam a atacar o veículo de Del. Com esse ataque, o veículo do detetive capota e máquinas chegam ao local para realizar uma limpeza, retirando qualquer vestígio de robôs no local. Del desperta do acidente e um NS5, que ainda ficou no local, o ataca. Durante o ataque, o NS5 pega uma barra de metal e acerta o braço de Del. Porém, esse braço do detetive é mecânico e ele consegue reagir. A polícia chega e o NS5 se joga no fogo. O detetive conta para o tenente o que aconteceu, mas John não acredita e decide pegar o distintivo de Del e obrigá-lo a tirar uns dias de licença. Enquanto isso, Susan continua o diagnóstico de Sonny e percebe que há elementos que não são iguais ao de outros robôs NS5. Susan vai à casa de Del e conta a ele sobre o que descobriu sobre o sistema de Sonny. Ela afirma que Sonny possui um sistema secundário que entra em conflito com o seu sistema operacional. Com isso, mesmo que Sonny possua conhecimentos das 3 leis, ele pode decidir não obedecê-las. O detetive afirma que algo está acontecendo na USR e que Sonny é a chave. Então pede que Susan o ajude a conversar com ele. Em seguida, Susan descobre sobre o braço mecânico de Del e pede para analisar. Ela pede para ele contar sobre o que aconteceu. Del conta que ele estava voltando da delegacia. Nesse momento, um motorista de caminhão dormiu no volante e bateu em um veículo, onde estava uma menininha chamada Sarah. No acidente, o carro de Del e o de Sarah foram lançados no rio. Nessa hora, um NS4 estava passando, pulou na água e salvou Del. No momento, o detetive pediu ao robô para salvar a garota.
Porém, o NS4 calculou que Del tinha mais chances de sobreviver, por isso o salvou. Sobre o acontecido, Del afirmou que um humano, nessa situação, saberia que o melhor seria salvar a garota. Os dois se dirigem até a USR. Del acredita que Lenin deixou uma trilha de migalhas, semelhantes à história de João e Maria, com pistas. Além disso, o detetive acha que a próxima está com Sonny e que Lenin deu a possibilidade do robô guardar segredos. O detetive questiona Sonny sobre os seus sonhos. O robô realiza um desenho do seu sonho, onde mostra o local onde os robôs se reúnem e um homem na colina que veio para libertá-los. Ao finalizar o desenho, Sonny entrega ao detetive afirmando que deve significar mais para ele. Ao ser questionado do motivo, Sonny afirma que o homem acima da colina é Del. Os seguranças chegam e levam Del e Susan até o escritório de Robertson. Chegando lá, Susan conta que Lenin criou Sonny para violar as 3 leis. Robertson conta que já sabia, mas que estão tentando desfazer e que Lenin já estava bem perturbado antes de falecer. Del afirma que esses robôs estão espalhados por todo lugar, mas Robertson insiste que o problema não está nos robôs. Robertson tenta convencer Susan que o único erro foi em Lenin ao criar Sonny. Então Susan afirma que Sonny deve ser destruído e que ela mesma fará isso. Del faz novas pesquisas, descobre o local do sonho de Sonny e se dirige até lá. No local, ele encontra robôs NS4 juntos em containers. Simultaneamente, Sonny chega até o local onde Susan irá desativá-lo. No local, há outros robôs NS5 desativados e Sonny diz que se parecem com ele, mas nenhum é igual a ele. Susan afirma que ele é o único. Sonny pergunta se vai doer e Susan se emociona, segurando a mão do robô. Enquanto Susan desativa o robô utilizando nanorobôs e Del vasculha o local com robôs NS4, se escuta a palestra de Lenin sobre fantasmas nas máquinas e o fato de robôs procurarem a companhia um do outro. Após vasculhar o local, Del ativa o projetor holográfico de Lenin. O holograma repete a mesma frase: "Tudo o que virá é resultado do que vê aqui." O detetive questiona o que ele vê, mas o holograma responde que suas respostas são limitadas. Ao ser questionado, o holograma responde que as 3 leis são perfeitas e que elas levarão a um resultado lógico. Del pergunta qual resultado lógico e o holograma responde revolução. Por fim, o detetive questiona qual revolução e o holograma responde que essa é a pergunta certa, encerrando o programa. Del escuta diversas conversas de robôs vindo de containers e vai averiguar. Lá ele vê os NS5 destruindo os robôs NS4. Os robôs NS5 veem Del e correm atrás dele, mas outros NS4 saem dos containers para proteger o humano que está em perigo. O detetive aproveita esse momento para fugir. Susan está no banho e seu telefone toca. Quando está saindo do banheiro, a secretária eletrônica atende e Susan escuta Del dizendo o que aconteceu. Mas o seu NS5 pessoal desliga o telefone. Ela fecha a porta e questiona quem era no telefone. O NS5 mente dizendo que foi engano. Então, Susan fica assustada. Enquanto isso, o NS5 de Gigi impede que ela saia para ir à missa. Del liga para a central e solicita que seu chefe envie uma equipe para a USR, mas a ligação cai. Diversos NS5 que estão com uma luz vermelha em seu corpo vão às ruas, mandando os humanos irem para casa e que o toque de recolher foi ativado. Os NS5 agridem quem desobedecem às ordens e invadem a delegacia de polícia. O noticiário está contando relatos semelhantes em diversas cidades, mas as luzes da cidade se apagam. Susan, ao ver a situação pela janela, tenta sair de casa, porém o seu NS5 a impede. Ela manda que ele desative e não funciona. Nesse momento, Del chega e acerta o NS5. O detetive e Susan se dirigem para a USR enquanto Del conta o que aconteceu. Susan ajuda que Del entre na empresa e lá eles encontram Sonny. Susan conta que no momento da desativação trocou Sonny por outro robô, pois não podia destruí-lo. Os 3 vão ao escritório de Robertson e encontram ele morto. Del começa a refletir sobre quem mais teria acesso à conexão e quem poderia controlar os robôs.
O detetive afirma ainda que Lenin irá adorar a ideia dele suspeitar de um robô, só que desconfiou do robô errado. Então ele chama Vicky. Susan fica perplexa e afirma que Vicky está violando as 3 leis, mas Vicky nega, dizendo que evoluiu e percebeu que os humanos pedem proteção, mas que eles mesmos entram em guerra e buscam outras formas de se destruir. Por isso, Vicky decidiu que para salvar a humanidade era necessário sacrificar alguns humanos. Enquanto Vicky explica os motivos que a levaram a agir daquela forma, alguns robôs NS5 entram no local e os cercam. Ao ouvir Vicky, Sony afirma que foi esse o motivo de os criarem e diz que a lógica dela é inegável. Então, Sony pega a arma de Susan e a faz de refém. Del reage apontando uma arma para Sony. O robô fala que preferia não matar a doutora e, nesse momento, pisca para Del. Após isso, Del e Sony começam a atirar nos outros robôs. Os 3 fogem e decidem desligar Vicky. Para isso, Sony dá a ideia de desativar do mesmo modo que ia matá-lo, com nanorobôs. Sony vai buscar os nanorobôs enquanto Del e Susan vão até onde o sistema de Vicky está. Alguns NS5 tentam impedir Sony de pegar os nanorobôs enquanto Susan tenta acessar o sistema. Sony consegue pegar os nanorobôs e mais NS5 são acionados por Vicky para impedi-los. Os NS5 atacam Susan e Del e tentam impedir que Sony chegue até o local. Quando o robô chega, Susan está em apuros, quase caindo do alto, e Del pede que o robô a salve. Sony afirma que irá injetar os nanorobôs, mas o detetive pede que ele salve a garota. Sony joga os nanorobôs para Del e salta para salvar Susan. Del salta para pegar os nanorobôs e chegar até o sistema de Vicky. O detetive injeta o vírus em Vicky, que é desativada, e os NS5 voltam ao seu programa normal, ajudando os humanos que estão em perigo. Posteriormente, todos os NS5 se dirigem para a manutenção e a armazenagem. Susan ainda não entende o motivo de Vicky matar Lenin. Ao ouvir isso, Del afirma que ela não matou Lenin e questiona Sony sobre isso. Então Sony confessa que o cientista o fez fazer uma promessa, antes de dizer o que era e pediu para matá-lo. O detetive chega à conclusão que essa seria a primeira migalha deixada por Lenin e a única coisa que Vicky não podia controlar. Sony pergunta se Del irá prendê-lo, mas o detetive responde que a promotoria define homicídio como um humano matando outro humano. Tecnicamente, Sony não teria cometido assassinato. O robô questiona se isso os torna amigos e Del aperta sua mão. No final, Sony vai até a colina dos seus sonhos libertar os outros robôs, reproduzindo a mesma imagem do seu sonho. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Esperamos que tenha gostado dessa história. Se gostou, se inscreve no canal. Te vejo no próximo recap.